hoje vou cantar e dizer a minha vitória. Quem mandou foi Jeová. Valeu a pena esperar no Senhor Jeová. Valeu a pena confiar, chorar e ajoelhar. Hoje chegou a resposta que eu tanto busquei. Vou louvar ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Se passava e eu a esperar respostas do céu e Deus a me guiar. Meu dia chegou e hoje vou cantar e dizer a minha vitória. Quem mandou foi Jeová. Valeu a pena esperar no Senhor Jeová. Chegou a resposta que eu tanto busquei. Vou louvar ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Valeu a pena esperar no Senhor Jeová. Valeu a pena confiar, chorar e ajoelhar. Hoje chegou a resposta que eu louvar ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Vou louvar ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Vou louvar ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Cachoeira de poder que está descendo aqui, e quem estiver ligado pela fé pode sentir. É labareda, é fogo santo que está entre nós. Ouça Deus falando, eu posso ouvir a sua voz. E você que chegou triste ou mesmo desanimado, abra a boca e glorifique, pois mistério ninguém explica, a virtude tem neste lugar. É fogo que vem do céu, vem trazendo renovo. Tem unção nesta igreja, te trazendo um vaso novo. É fogo que edifica, o crente que é fiel. Receba fogo agora, fogo santo lá da glória. Fogo manda do poder. Olha o temporal de glória que está sobre a igreja. A unção de Jeová te capacita na beleza, te fazendo um vencedor e queimando todo o mal. É glória pra todo lado, é o sobrenatural. Se tiver alguém enfermo, a cura está neste lugar. Só falta você na glória, receba a tua vitória e exalte a Jeová. É fogo que vem do céu, vem trazendo renovo. Tem unção nesta igreja, te fazendo um vaso novo. É fogo que edifica, o crente que é fiel. Receba fogo agora, fogo santo lá da glória. Fogo manda do poder. É fogo que vem do céu, vem trazendo renovo. Tem unção nesta igreja, te fazendo um vaso novo. É fogo que edifica, o crente que é fiel. Receba fogo agora, fogo santo lá da glória. Fogo manda do poder.
Nós te louvamos, ó Deus querido, pelo teu grande amor, Pai, que nos traz através, Senhor, de vidas de perto e de longe, Senhor, que amam tanto a Ti e amam ao próximo, Senhor, e tem, Pai, investido nas nossas vidas com as suas orações, Pai, tem investido nas nossas vidas, Pai, com as suas ofertas de amor, sustentado esta obra que é do teu coração. Que nós possamos sempre, Deus, agradar a Ti, reconhecendo o quão maravilhoso Tu és, Senhor, nas nossas vidas, e aquele que nos levanta, nos fortalece, nos transforma e nos faz abrir as nossas bocas com cânticos de louvores, testemunhando das Tuas grandezas. Agradecemos pelo alimento de hoje e abençoa cada um daqueles que colocam as Tuas mãos e fazem, Pai, este alimento como aqueles que enviam, Pai, através das Tuas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos. Aleluia. Alimento que nós temos. Aleluia. Senhor, para a distribuição deste alimento e o revestimento para teus filhos que vão estar nesta hora. Guarda teus filhos de todo perigo e de toda maldade. Abençoa as mãos que fizeram. Abençoa, Deus, os que deram as condições para que este almoço fosse feito. E abençoa os que vão receber. O único pedido que nós fazemos, Deus, é que quem receber, receba sabendo que foi Jesus que mandou. Abençoa, meu Pai, poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Oh, Deus bom, vamos aplaudir o Senhor nas suas maravilhas e bondades. Deus querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse dia, pelos suprimentos, pelas providências, pelos corações tocados, Pai, para a manutenção, Senhor, desta obra. Abençoa cada um, Senhor, aqueles que ofertam, aqueles que realizam, Pai, com suas mãos este almoço, aqueles de perto e de longe, e esses que vão receber, Pai, que recebam através deste alimento de hoje, mais uma vez, o Teu amor nos Teus cuidados, de um Pai zeloso para com os seus. Nós oramos pelas Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para Jesus.
Nós estamos aqui com o repórter policial Altemar Moreira. Trabalhou com o nosso pastor Chico Chagas na Rádio Libertadora e hoje está nessa situação alcoólatra. Por causa do álcool. Alcoólatra. Perdi mulher. Tudo isso por conta do álcool. Do alcoolismo. Mas aí você disse que está disposto a ir para a casa do Pai e mais do que isso você quer Jesus. Quero recuperar e pedir que Jesus me ajude. Você sabe que Jesus ele pode transformar a sua vida. É isso que eu quero. Quer se cuidar, quer ir para a casa do Pai, se cuidar e ser libertado. Tô cansado dessa vida. Então isso aí é o retrato do que o álcool, a bebida consegue fazer. E é isso que Jesus diz: aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. A gente pode fazer uma oração por você nesse momento? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, que apresenta o Senhor essa vida, esse homem que teve sua vida destruída, que teve sua vida destruída pelo álcool. Pai, dá a ele uma nova chance, liberta a sua vida, faz ele uma nova criatura, para que teu nome seja glorificado. Lembra? O que foi, meu filho? Que houve que você tá na rua? Hein? Feliz, só tenho 2 filhos. Faz quanto tempo, Altemar, que você tá na rua? É a primeira vez que eu te vejo aqui. Eu tô aí no meio da rua. Mas você tá por quê? Me diga uma coisa. Você tá usando droga? Só bebida. Deixa eu te perguntar, olha pra mim aqui. Você quer ir pra casa do Pai? Quer mesmo? Quer falar com o Chico Chagas? Quer mesmo? Vai mesmo? Quer ir? Quero, já trabalhei com ele na rádio. Sim, eu lembro de você. Libertador, Sim, lembro, claro. Claro que sim. E além de ir pra casa do Pai, ele disse que quer Jesus. Quer Jesus? Glória a Deus. É o primeiro passo para mudar de vida, é entregar a vida para o Senhor. Eu virei um alcoólatra. Sim, virou um alcoólatra, mas Jesus tira você dessa vida. Te liberta. É isso que eu quero. Faz quanto tempo tu tá assim, homem? Vocês tinham visto já ele aqui? É mais de 20 anos. Não tinha visto você aqui ainda não. Mas é porque eu venho. Você fica por aqui e fica por onde? Você tá ficando por onde? Por aqui. Na Ismael. Você tava morando aonde? Eu. Antes de nós irmos para a entrega, deu uma chuva. E aí a gente sabe que eles ficam com o coração bem apertadinho, imaginando que a gente não vem. Hoje na entrega do almoço de hoje também, o nosso coração ficou muito apertado, pois encontramos com uma pessoa que trabalhou com a gente, né, na comunicação. Eu estava aqui conversando com o irmão Cristiano, com o irmão Darlan, que é a segunda pessoa que eu encontro em situação de rua, que um dia esteve trabalhando, né, na comunicação aqui em Mossoró comigo, com o pastor Chico Chagas. E aí a gente vê que o álcool, que as drogas não escolhe classe social, gente, não escolhe profissão, não escolhe idade, é terrível. E a gente percebe como eles pedem socorro, clamam por ajuda, né? O que nós ouvimos aqui, no caso de hoje, é: me ajudem porque eu não posso ir nem para casa da minha filha porque ela não me quer lá no estado que eu estou, né? Pedindo socorro, me ajudem a salvar a minha vida, querendo Jesus, querendo transformação. E aí eu quero te dizer o quão importante é
essa obra em que eu e você fazemos, a obra do Senhor, que leva esperança, que mostra que ainda tem um jeito, que há uma saída, que tem uma resposta de transformação, e é em Jesus Cristo. Então eu quero orar nesta hora juntamente com você, agradecendo a Deus pela sua bondade, pela mão do Senhor que nos sustenta e pela, sabe, o tão grande amor de Deus que não desiste de nós. Oh, Pai querido, Deus amado, eu quero te agradecer. E eu sei, meu Pai, que tudo que nós vemos nas ruas, em cada domingo que nós fazemos essa entrega de almoço, é que o Senhor é bondoso, que a sua palavra se cumpre, que pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, mas que o Senhor não desampara, não abandona e não esquece. Queremos te louvar, Deus, por esta obra do teu coração e pelas vidas que tem ofertado, sustentado, Pai. Que o Senhor abençoe, multiplique suas bênçãos, recompense cada um e que cada coração se alegre, Pai, por entender que eles são instrumentos do Senhor na terra para levar a esperança de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a cumprir a tua obra, a tua missão, o teu querer e nos alegrarmos a cada dia com os teus feitos, com o teu poder transformador. Só o Senhor pode mudar essas vidas, Pai. Nós clamamos por elas neste dia também e te agradecemos pelo teu grande amor. Sê conosco, sê com o teu povo, abençoa os teus, ajuda, socorre, protege, Pai, aqueles que estão nas ruas, mas não estão desamparados pelo Senhor, o detentor de todo o poder, o dono de tudo, aquele que tem nos mostrado que o teu amor tem alcançado essas vidas e tem poder para transformá-las. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo almoço, gente, se Deus quiser, para a glória de Deus. Me fala uma coisa, quando chega esse período que vem já dando sinais de chuva, como é que vocês ficam? Nós ficamos aqui debaixo de chuva, nós vamos debaixo de chuva. E as roupas e as coisas? Então, nós não tem não, molha tudo. Márcia, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Que foi? Tá aperreada hoje? Não. Quando chega esse período de chuva, como é que vocês ficam? Sabe, Maria? Até estão cuidando ali, mano. Tá ajeitando um cantinho, já pensando nisso? Ali naquele loja. Você fica numa loja? Ali. Aí eu amo a botando na próxima. Foi mesmo? Das mulheres, não. Tá bem pertinho já. Tá bem pertinho, graças a Deus. Nós já vai nessas casas, mas não tem teto. Não tem teto? Essas casinhas que vocês estão ficando não tem teto? Não. Olha aqui, gente. Os espaços onde eles costumam ficar. Mostra o céu aqui, Zé, dá pra mostrar? Olha o tempo como já tá fechando, vai vir chuva já já. São previsão de muita chuva. Olha o espaço onde eles... E olha aqui o cantinho que a Márcia falou há pouco pra gente, que é onde ela tá ficando, ela e a Fernanda. Elas se abrigam aqui e aqui é sol e chuva, porque não tem teto. Olha isso, gente. Que triste. E as coisinhas que elas ainda têm, colocam, olha aí, tá tudo molhado já. A casa do Pai para as mulheres é uma urgência, né, gente? Eu digo, é um chamado para mim e para você, para que a gente possa ver as nossas irmãs também abrigadas e acolhidas. Como é seu nome? Meu nome é Daiane. Como é que você veio parar nas ruas, Daiane? Por algum motivo. Como eu estou, todos têm aqui. Então, cada um deles aqui tem um motivo para estar aqui. Então, o meu motivo foi perder meus avós e meu irmão. Na tristeza você acabou? Na tristeza, eu não suporto a saudade. Eu sinto saudade da vontade de ver se faço esquecer aquilo ali. Porque eu amo muito a minha família.
Eu me sinto essa mulher como sou hoje. Apesar de eu estar na rua ou não, usando droga ou não, eu sou a mesma pessoa. Só tenho uma personalidade. Mas você entende que você disse... Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta a alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória! Povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos ao vivo, quarta-feira profética. Vamos dar glória, vamos adorar, vamos bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo. No ar, mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo, a apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é lindo. Lindo, 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 lindão. Bom dia, pastor. Bom a paz do Senhor, bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, que é a paz que excede todo entendimento. Vamos anunciar as maravilhas do nosso Deus. Tem porção do céu para as nossas vidas nesse dia também. Então você, canal de bênção, envie esse link já compartilhando, abençoando mais vidas. Nossa alegria nesse encontro que Deus marcou com o seu povo. Deus te abençoe em Cristo, na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, em todas as suas decisões. Muito bem, amados queridos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entregar nas mãos dele este culto no lar. Igreja, ore comigo e com a pastora Ângela, dizendo: Pai, no nome santo do teu filho amado Jesus, nós entregamos este culto no lar em tuas mãos, Deus. Transforma ele em bálsamo, em refrigério, em mensageiro do céu, Deus. Que a tua palavra chegue a cada coração, aliviando o cansaço, as dores, tirando as angústias, renovando a fé, a esperança. Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que todos que receberem, Senhor, a tua palavra através deste culto no lar, sejam cheios do teu Santo Espírito. Pai, e para que esse culto chegue a cada coração, existem pessoas que amam o teu nome, Deus, que amam a tua obra. Pessoas que atenderam o chamado para serem dizimistas, ofertantes, para fazerem votos e propósitos e honrarem estes votos e propósitos. E graças a isso, Deus, milhares e milhares de vidas são alcançadas no Brasil e no mundo. E nós queremos pedir a tua recompensa, Deus, a tua bênção sobre a vida de todos os dizimistas e ofertantes desta obra. Abençoa-os, meu Deus, poderosamente no nome santo de Jesus Cristo. Recompensa-os com o milagre da multiplicação, com saúde, com paz, com felicidade, Deus.
Pai, abençoa nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras da Pão da Vida. Abençoe nossas moderadoras, moderadores, tuas filhas que são obreiras desta obra. Abençoa, Deus, a todos que amam esta obra e pedem oportunidade para ajudá-la. É o que nós pedimos no nome santo, no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Como é que vocês estão aí depois desse feriado maluco aí? Eita glória. Depois desse feriado doido. Meu Deus. Jesus. Glória a Deus. Parabéns para você que se manteve firme. Parabéns para você que não deixou Jesus. Parabéns para você que é uma ovelhinha feliz e assim que nem essa. Parabéns, viu? Um abraço carinhoso do pastor Chico Chagas, da pastora Ângela, da pastora Jocelete, em todas as nossas ovelhinhas, nas criancinhas da Pão da Vida. Beijo na cabeça da vovozinha, na bisavó, na tataravó. Beijo na cabeça, na bochecha, no coração. Deus abençoe. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Obreira. Um sorriso sempre, sempre a compartilhar. É tempo de cantar, cantar, se converter e amar, amar. Vai compartilhando. Quem está conosco aqui é Candice Freitas, minha novinha amada, querida, lá de Brasília, que está aqui matando a saudade do Chiquinho. Deus abençoe. Um abraço a Yara Melo, Vinícius, ligado conosco, Anaildes, Deus abençoe, Anaildes Mimo. Pastor, muita saudade do Pocinho de Jacó, volta hoje. Está voltando hoje o Pocinho de Jacó, a partir de meio-dia, com a nossa campanha Crendo e Vencendo. Eita glória! Bora na rocha! Muito bem, você está bem, muito bem, bem, porque você está no encontro da alegria, marcado por Jesus Cristo. Anaíldo disse, pastor, sou de Fortaleza. Alô, povo amado de Fortaleza, cidade linda. Zita e Erandi lá em Tibau, nos ouvindo lá, Deus abençoe. Antônia Almada. Olha aí quem tá aí, a Joana Cardoso. Bom dia, Carmen. Joana Cardoso, lá do país de Gales. Aquele que encontrou Rezende, Virgínia Aparecida. Nossa moderadora Joana Cardoso. Renata Gabriel, celebramos o Rei da Glória. Ó, para Carvalho, Deus te abençoe. Querida Kelly Nascimento, Maria Helena, irmã Marina Lira, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Oi, Cristina, Francisco Valdir, povo de Areia Branca. Luciane Borges, Jesus é lindo na tua vida. É o encontro da alegria. Alô, Joana Leite, Aninha. Oi, Carlinha Ferreira. Marielle Ferreira. Eliane Carvalho. Pedindo oração pela filha, está vomitando. Cura a sua filhinha, cura, papai, a filhinha da tua serva. Eita glória. Oi, Cristian. Gabriele Luzia. Elisele Fernandes, Elias povo da Camargo. Bahia. Oi, Paulina Machado. Jaqueline Kubinski, moderando direto dos Estados Unidos da América com a Edneide Santos e a Marilene dos Santos. Manda um oi para mim, pastor. É a Sandra Cristina. Um oi, um beijo no coração. Oi, Antônia Pimenta. Alô, Angélica Oliveira, como é que você tá? Helena Rodrigues. Márcia Gomes, Deus abençoe. Mônica. Bora, Cássia Rocha. Vamos! Se anima! Quarta-feira com cara de segunda. Moderando direto de Portugal, Ilma de Cascais, Honória Félix, Carlinha Santos e Sinara Carneiro. Maria do Carmo, bom dia, Pai do Senhor. Seja bem-vinda, Francisco Shoa de São Luís do Maranhão. Mãe Ilma, Lília Viana, Pai do Senhor Silvana Lima, Stephanie Alcântara de Imperatriz. Letícia em Curitiba, Deus abençoe. Kaline Guedes, como é que tá seu pai, Kaline? Estamos em oração, viu? De notícia. Eita glória! Honória Félix está aqui, Honória Félix lá de Portugal.
Diaconisa Edileide Medeiros, da Pão da Vida de São Paulo, capital. Um abraço ao pastor Henrique Jorge, pastor Aparecida, os pastores da Pão da Vida em São Paulo, capital. Encontro contigo. Cátia Mônica, Pai do Senhor, bom dia. Carmen Molina. Oi, Cristiane. Envolva-se no encontro da alegria. Heloísa Souza diz que mora em Morro Doce. Onde é Morro Doce? É onde? Paraíba, Ceará, onde é que é? Já estamos juntos no encontro da alegria. Queridos amados, a palavra de Deus de hoje no culto lá é 2 Coríntios 5,17. Essa palavra diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que me levou a colocar essa palavra aqui hoje foi porque eu conversei com uma irmã, e esta irmã, ela estava muito angustiada porque tinha levado uma vida de muitos pecados. Uma mulher que se prostituía, uma mulher que usou drogas, uma mulher que foi amante de homens casados, uma mulher que teve toda a sua vida assim voltada para o pecado, voltada para ser escrava do desejo sexual, e usou isso para sua manutenção. Gerou 3 filhos, dos 3 filhos, 2 ela doou e cria só o último que ela teve. E um dia essa mulher encontrou-se com Jesus Cristo como a samaritana do poço de Jacó e resolveu colocar sua vida em ordem. Só que ao colocar sua vida em ordem, ela passou a enfrentar sérias dificuldades financeiras, porque ela estava fora do mercado de trabalho. Trabalhar como uma mulher que ia trabalhar como secretária do lar, não dava para ela pagar aluguel, cuidar de sua criança numa creche, que era uma criança pequena, menos de 5 anos de idade. Em meio a todas essas dificuldades, ela entrou exatamente numa igreja onde a doutrina é muito dura, e de cara ela bateu com cobranças que ela disse: meu Deus, como é difícil. Eu pensei que fosse fácil ser crente, mas não é fácil, é difícil. Eu pensei que o difícil era só eu deixar o pecado, mas caminhar com Cristo seria fácil. Em meio a tudo aquilo, ela começou então a se questionar se voltava ou não para o mundo do pecado, fazendo pequenos bicos, trabalhando mais à noite, nessas lanchonetes que vira à noite, atendendo as pessoas. Ela é de São Paulo, capital. Inclusive ela vai visitar nossa igreja lá, passei o endereço para ela. E essa mulher, em meio a muitas lágrimas, muito choro, dizendo: eu não entendo porque o Deus que eu conheço na Bíblia, pelo que eu já ouvi falar dele, ele é um Deus amoroso, que ele recebe as pessoas, que ele trata bem as pessoas. Não é esse Deus que estão dizendo para mim aqui, não. E eu comecei a falar para ela que, infelizmente, existem pessoas que detêm autoridade sobre uma determinada igreja e faz com que essa igreja não seja um lugar de acolhimento, que essa igreja seja um tribunal para julgar a pessoa, especialmente pelo passado. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu comecei a conversar com ela e, em meio a muitas lágrimas, muito choro, muito soluço, eu percebi que aquela mulher estava realmente precisando ouvir aquela palavra, porque ela disse: o que eu não queria de forma nenhuma era voltar para o pecado, até porque já não tenho mais idade para isso, e depois eu vejo que todos os passos que eu dei na vida foram errados, foram passos que eu dei que me distanciava de Deus cada vez mais. Mas que bom, pastor, que eu estou conversando com o senhor e estou ouvindo uma outra pregação, uma outra forma de revelar a Jesus Cristo para nós pecadores, pastor. E eu estava dizendo a ela: olha, dentro das igrejas existem muitas pessoas que botam para dentro da igreja e outras que estão dentro botando para fora, né? A palavra de Deus diz que nenhum daquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Palavra de Jesus Cristo.
Mas há uma cobrança muito grande, especialmente por parte de pessoas que não conhecem o Evangelho. Eles conhecem Jesus, mas não é o Jesus que nós conhecemos. Não é o Jesus da mulher samaritana, não é o Jesus que foi jantar na casa de Zaqueu e disse: hoje nessa casa entrou salvação. Não é Jesus que foi jantar na casa do publicano Levi, que veio a ser Mateus, o homem que escreveu sobre a genealogia de Jesus. Não é esse Jesus que curou o leproso Simão e disse: Simão, depois da mulher pecadora lavar seus pés com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos, e ele disse: Simão, quem é mais grato, quem é mais perdoado ou menos perdoado? Ele estava dizendo: quanto mais o pecador é perdoado, mais ele vai me amar, porque a sua dívida de pecado, quando é maior, maior também a sua gratidão. Então esse Jesus que estão pregando não é o Jesus que ainda está com a porta da graça aberta, é o Jesus que está sentado no trono como juiz, que um dia ocorrerá isso, mas não agora. E as pessoas chegam nas igrejas e elas trazem muitas coisas do mundo, pastor Ângelo. Elas estão sobrecarregadas. Muitas coisas do mundo acompanham elas. E as pessoas que estão dentro da igreja começam então a exigir dessas pessoas que sejam transformadas e acostumadas à vida de crente do dia para a noite. E não é assim. Há um processo de evolução na fé, há um processo de aprendizado, há um tempo de o Espírito Santo revelar o que é que Ele quer mudar na vida de cada pessoa, mas é o Espírito Santo que faz isso. Não sou eu nem você dizendo: não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não é isso. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo, disse que o crente, quando é novinho, a gente tem que oferecer o leitinho. O leite é o mingau, aquela comidinha suave, leve, porque se você oferecer uma doutrina dura, a pessoa vai embora, se perde, volta para o mundo. O pecado é acessível a todas as pessoas. Então nós temos que tratar quem está chegando, os novos convertidos, como se... Você já viu como é que se pega um bebê recém-nascido, né? Outro dia a Manu foi me dar estezinho, peguei ela com o maior cuidado do mundo, botei ela no braço aí. Ela: pastor, o senhor tem jeito, teve muitos filhos. Eu digo: é, mas eu estou aqui com cuidado para não machucar. Por quê? Porque a juntinha é molinha, os ossinhos são molinhos, tem que ser com jeitinho. Pronto, esse bebê é o novo convertido, é com jeitinho. Você não pode pegar um bebezinho de qualquer jeito, você vai machucar ele. E o novo convertido, como bebê, uma vez machucado, ele vai embora, ele volta para o mundo. E o que é que acontece? Nós estamos tirando dos braços de Jesus quem quer ficar nos braços dele. Então todos nós crentes temos que ter paciência, sabedoria, especialmente sabedoria para esperar o trabalhar do Espírito Santo. Alguém da sua família, alguém que você conhece, aceitou Jesus, trate como bebê. A pessoa entra na igreja, ela entra curiosa, ela quer saber muita coisa, mas se você começar a pregar uma doutrina que ela não pode ouvir agora, ela vai se assustar. E se pregar uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, mas sim a doutrina dos homens, aí ela diz: não dá para mim não, estou indo embora. Por isso que nós temos no Brasil hoje milhões, irmãos, irmãs, não são milhares, são milhões de irmãos fora da igreja. Pessoas até que adquiriram verdadeira ojeriza das igrejas. Estamos ao vivo, viu, Daniela Barroso? Não é nem assim uma pessoa que você diga assim: ela saiu da igreja porque não queria ser crente. Não, ela queria ser crente, ela gostaria de ter esse nome evangélica, mas só que ela veio carregada de pecados, de culpas, né? Quando essa irmã falou comigo, ela disse: quando eu cheguei na igreja, eu fiquei me sentindo pior do que antes,
Porque pecadora eu já sabia que eu era. Agora pecadora condenada, aí não dá. Vocês viram aqui, irmãos queridos, uma mulher dando testemunho aqui, pedindo um conselho, dizendo que o pastor disse que para ela não tinha solução, ela ia para o inferno. E ela ainda abriu a boca e disse: eu gosto tanto desse pastor. Eu digo: você gosta dele, mas ele não gosta de você. Porque não existe, irmãos, essa condenação assim não. Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19, inclusive eu citei para essa irmã. A palavra de Deus diz assim: ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, os tornarei branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, os tornarei mais branco do que a mais alva lã. Você está entendendo? Então nós precisamos disso. Nós não temos, irmãos, de forma nenhuma aqui afugentar quem está chegando buscando socorro. É como se a pessoa viesse cheia de feridas, aí no lugar de você passar um metiolatezinho, cuidar daquela ferida, limpar, você bate na ferida. O que são essas feridas? São os pecados, são as marcas de um passado que a pessoa quer esquecer. Você fica catucando a ferida, ela quer esquecer. Ela quer que você diga que Deus pegou os pecados dela, jogou no mar do esquecimento e deles não vai lembrar mais. É a mesma coisa de alguém vir conversar com você e dizer: eu já fiz isso. Se você fazer: nossa, você fez isso? Não, não pode. Não existe pecado não perdoado. Todo pecado é perdoado. É Deus que fala isso, não sou eu que estou falando. Eu não tenho autoridade nem para estar falando no nome de Deus, mas Ele, pela misericórdia dEle, me deixa anunciar o evangelho dEle, mas o evangelho do amor. Na igreja Pão da Vida, aqui de Mossoró, eu vi muita gente chegar muito machucada. Eu vi algumas irmãs dizer: mas pastor, essa irmã aí... Tenha calma, irmã. Irmã, tenha calma. Deixa Jesus fazer o trabalho que Ele sabe fazer. A pessoa de repente começa a mudar, ela sozinha. Pastor, aquela irmã está vindo com as roupas indecentes. Pastor, tenha calma, irmã. Calma. Igreja é hospital de Jesus. Deixa a irmã ficar aí à vontade. Trata ela bem. Abrace ela. Deixa ela ficar à vontade. A igreja tem que ser um ambiente onde as pessoas se sentem bem, porque ela diz: eu vim para a casa do meu pai. Ninguém vai para a casa do pai para apanhar, para sair machucado. Do pai, da mãe, da casa dos nossos pais, nós ouvimos conselhos. Quando você chega na casa da sua mãe, do seu pai, qual é a primeira coisa que eles dizem para você? Eles dizem: está com fome? Quer comer alguma coisa? Minha sogra, irmã Expedita, irmão José João, é desse jeito. Os pais da pastora Jossa Neto são para mim verdadeiros pais, porque os meus Deus já deu descanso. Quando eu chego lá, não vai comer nada não. E quando a gente não come, eles ficam preocupados, achando que a gente está com fome. Não, eu estou com barriga cheia, obrigado. Eu não quer nadinha não, não quer uma frutinha, não quer um chazinho. Fica oferecendo, porque isso é cuidado. A igreja tem que ter esse cuidado com as pessoas. Quando alguém estiver na igreja e escolher você para conversar, escute essa pessoa conversar, deixa ela falar, deixa ela abrir o coração. Ela está à procura de alguém que a compreenda. Deixa ela falar, deixa ela desabafar e dê uma palavra de amor. Diga: você chegou no lugar certo. Agora você está no lugar certo, porque agora você está nos braços de Jesus. Pega essa palavra e vamos ser crentes de verdade. Que o nosso abraço seja de carinho, que o nosso ombro seja lugar de repouso e que a nossa voz seja bálsamo para os corações. Pastor Ângelo. Glória a Deus. Amor não fingido, né?
o amor de verdade. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, essa foi a frase também que eu ouvi da minha irmã, a pastora Márcia. Ela disse: pronto, agora você vai se sentir uma bebê espiritual. Ai, como eu amei ouvir aquilo, pastor. Eu achei aquilo tão lindo, sabe? Porque realmente eu comecei a entender o que era ser uma nova criatura, ter nascido de novo, né? Em Cristo Jesus. E era tudo novo. Você sabe quando você muda de cidade? Quando você muda de escola? Não é tudo novo, gente. Você fica assim querendo se encontrar. Por quê? Porque você não conhece o ambiente, porque você não conhece as pessoas. E para mim era tudo novo, porque era de verdade. Eu estava começando agora uma caminhada diferente. Agora era a minha jornada com Deus que se iniciava, mas era tudo novo. Quantas coisas eu ouvia, muito curiosa, muito atenta, mas eu não entendia, porque para mim era tudo novo. E era necessário ter pessoas amorosas de verdade em Deus, que tivessem paciência para me ajudar na minha caminhada, porque eu ainda ia dar os primeiros passinhos e aquelas pessoas já estavam caminhando, glória a Deus. Então a gente entende que há um trabalhar de Deus em nós, sabe? Quando nós começamos a ter essa nossa mente, como diz a palavra do Senhor em Romanos 12, renovados pela mente de Cristo, você vai ver toda uma transformação na sua forma de pensar, na sua forma de agir, como você se comporta, o que agora serão as suas prioridades. Você vê um trabalhar, um mudar de Deus, que tem coisas que é instantânea, não é assim? Mudanças instantâneas, que você simplesmente já não age mais daquele jeito, mas tem coisas que é um processo, é com o tempo. E o que acontece? É que a gente tem mania de comparação. Você se sente já, uau, uma super crente, um super crente, que já caminha, que já acha que está exatamente como Deus quer que você esteja. E você olha para o outro que está começando e você não consegue enxergar ele como aquele bebezinho espiritual, que ainda vai dar os seus primeiros passinhos nessa nova caminhada, sabe? E aí, às vezes você olha e diz: mas fulana ainda faz isso. Pois é, você não faz mais isso, mas faz outras coisas que ainda estão sendo moldadas em você pelo nosso Deus. A verdade é que a gente não pode querer tomar o ministério do Espírito Santo. Quem faz esse moldar, esse trabalhar em nós é o Espírito Santo. Ele é o nosso divino instrutor. Jesus disse que ele nos faria lembrar dos seus ensinamentos e nos daria instruções para tudo. Então, nós precisamos ser pacientes com os nossos irmãos. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus. Nós precisamos ter a pureza do coração de uma criança, como diz a palavra. Senão nós não entraremos no reino de Deus. É tão lindo a maneira como nós percebemos o acolhimento de uma criança, não é? Ela simplesmente abraça. Ela perdoa com facilidade. Glória a Deus. E eu me lembrei aqui, enquanto o pastor ministrava, que meu filho Benjamin, ele nos surpreendeu quando a gente teve na nossa viagem em Israel. E ele tinha o quê? 7 anos, né? E ele pediu para ter uma oportunidade. No momento que a gente estava fazendo um roteiro lá no ônibus, ele pegou o microfone e foi falar de quem? De quem eu nem esperava, porque gente, mas eu nunca falei desse personagem bíblico para Benjamin. Ele falou da mulher adúltera, da mulher pega em adultério, em flagrante. E eu fiquei, uau, ele está falando. Eu pensei que ele ia falar sobre qualquer coisa, mas não sobre essa passagem bíblica. E certa vez eu perguntei para ele qual era a passagem que ele mais amava da Bíblia. Ele disse: a mulher pecadora, mãe. Eu disse: por quê? Ele disse: porque Jesus, oh glória a Deus, Jesus, mãe, se fez escudo para aquela mulher.
o que ele estava querendo dizer? Todo mundo queria machucar ela. Todo mundo queria matar ela. Mas Jesus queria mudar a vida dela. Verdade. Jesus queria dar a ela uma oportunidade que ninguém conseguia enxergar. E Jesus enxerga em nós o nosso amanhã. Jesus não tira de nós a nossa oportunidade. Jesus não esmaga a cana quebrada. Sabe? Então, Jesus ele vem para mudar as nossas vidas. E a gente não pode achar que é só pra gente. Você não pode olhar e achar que o seu pecado, os seus erros, as suas falhas podem ter a misericórdia, o perdão de Deus e dos outros não. Por que Jesus é paciente comigo e não será paciente com as outras pessoas? Por que Jesus não fica lançando culpa sobre mim? Você quer lançar culpa sobre os seus irmãos? Por que Jesus te chama e ele te chama para dizer que ele vai te conduzir na caminhada, e quando você vê um irmão chegando para caminhar com Jesus, você quem quer dizer como que ela tem que caminhar? Por que a gente que quer determinar a caminhada de alguém que não é com a gente, é com Deus? A gente caminha lado a lado porque nós somos irmãos, fazemos parte desse corpo da Igreja de Cristo. A gente precisa enxergar dessa forma, senão nós vamos viver a vida lançando pedras sobre as pessoas, matando as pessoas, quando o que Jesus quer que sejamos nós, os representantes dele, que vai dizer: onde estão os teus acusadores? Jesus não fica ali dizendo para aquela mulher: olha, tá vendo aí, né? Sabe por que você está passando por isso? Por causa dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Vou dizer para você, viu? Era bem feito que isso acontecesse, porque é o que tu merece. Jesus não faz isso. Jesus constrange a gente no amor. Onde estão teus acusadores? Eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Verdade. Jesus está dizendo: tá aí, caminhe agora, é sua nova vida, sem pecado. Você tem essa oportunidade, sabe? Então, a gente precisa deixar o nosso coração ser tomado pelo amor de Deus, porque se não for pelo amor de Deus, nós vamos viver apontando o dedo. Quando você vê um irmão, uma irmã, acolhe. O amor de Deus é tão acolhedor, é cura. Quando alguém começa a falar, e eu tenho aprendido muito, ainda ontem eu conversava com minha cunhada Candice, a gente falando sobre a graça, né? De aprender a ouvir os outros. Porque às vezes tudo que a pessoa quer é só ser ouvida. Sentir que tem um ouvido atento para ela. E que ao final você não vai dizer assim: você não tem jeito. Mas ao final dela falar, dela desabafar, dela se deixar ser ouvida por você, porque vê em você a luz de Cristo e ela confia em você, ela ouviu uma palavra de esperança. Minha irmã, deixa eu te dizer, tem jeito. Jesus pode mudar a sua história. Jesus te ajuda. Esse teu passado não define o teu futuro. Se levanta, erga a tua cabeça, coloca a tua vida no altar de Deus. Receba os decretos do céu e não do homem da terra. Receba a salvação pelo sangue de Jesus, aleluia, derramado na cruz do Calvário, e não condenação, porque ele já fez a sua obra completa para nos livrar do poder do pecado e da morte. O que seria de nós se não fosse Jesus? É eu e você, qualquer pessoa. Se não fosse Jesus, a gente não podia fazer nada por nós mesmos. Nós não temos capacidade de salvar a nós mesmos, de garantir nada a nós mesmos. Mas nós temos a Cristo e nós pregamos a Cristo ressuscitado no trono da glória, cheio de graça, de braços abertos. E na caminhada, como que a gente vai sentindo? Você bebezinho recebendo as instruções de Deus para a sua nova vida. Você vai conhecendo, vai aprendendo. Eu me lembro, pastor, das linguagens dos evangélicos, né?
A linguagem, quando eu falo, é a linguagem bíblica, a forma de falar, aquele meio que eu não estava inserida. E eu me senti uma criança mesmo. Eu ria de coisas que eu vivia, que eu não entendia, e que hoje eu faço achar graça, porque eu digo, gente, realmente, era um bebezinho espiritual, estava aprendendo. E aí, você receber essas instruções de Deus, e daqui a pouco isso vai aumentando, e o Senhor sabe o tempo certo, porque Ele vê o nosso crescimento, a nossa maturidade na caminhada com Ele. E é Ele quem vai acrescentando o que vem sobre nós, o que nós vamos tomando, o que nós vamos absorvendo. E claro, Ele tem que crescer, a gente não vai ficar parado ali como bebezinho, a gente vai crescendo até nos tornarmos mais maduros e vamos frutificando. E sabe, isso é tão maravilhoso, porque na medida que a gente vai crescendo, o pastor tomou essa ovelhinha e trouxe ela como uma comparação aqui de um bebezinho. Por que o bebê ele sente tanta confiança nos braços do pai, nos braços da mãe? Por que a gente chama uma criança, ela pequenininha, de alto ela se lança, porque vê os seus braços, e ela corre e pula porque sabe que você vai segurá-la, porque ela sente confiança, ela sabe do seu amor. Da mesma forma somos nós com Deus. Quando chega o tempo do Senhor nos repreender em algo, de chamar a nossa atenção, e Ele sabe por onde nós estamos caminhando, a gente como filho vai entender que Ele está nos disciplinando, que está tomando pra gente, nos dando aquele ensinamento, porque é amor, e é amor de pai. A gente fica feridinho na hora, não acredito não. Jesus, você falou assim comigo, mas você diz, obrigado Deus, porque o Senhor me ama, o Senhor me livrou de laços, o Senhor me conduziu para eu não desviar do teu caminho. Então, que se nós amamos dessa forma, que o Senhor cuida de nós, não é diferente com os nossos irmãos. Abrace, abrace, constranja no amor de Deus. O pastor, ele constrangeu a gente muitas vezes nessa forma de nós vermos os nossos irmãos. E claro que não é o pastor Chico Chagas, mas é o pastor falando, né, através da palavra de Deus, nos ensinando que, calma, deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar, deixa Deus tocar, deixa Deus operar, fique orando, fique intercedendo. E eu fecho dizendo o seguinte: feridas na alma, elas precisam ser curadas por aquele que vai lá dentro, que chega nesse campo chamado coração, e que só Ele conhece, só Ele esquadrinha, só Ele passeia, e Ele é Jesus. Então nós não podemos apresentar outra pessoa que não seja Jesus Cristo, que pode fazer todas as coisas por nós, né, Ana Pessoa? Seja essa voz de amor, essa voz que nos enche de esperança, essa voz que nos conduz para a salvação, para a vida eterna. Eu amo a forma que Jesus ouve a mulher samaritana. Em João 4 a gente vê como Jesus, mesmo cansado, depois de muito caminhar, ouvir a mulher samaritana, deixá-la falar das suas dores que ele já conhecia, mas fazê-la se sentir acolhida, sentir uma atenção que ela não tinha, e por fim saber que a sua história ia ser diferente depois desse encontro com o Senhor. Nos encontramos com Jesus, o nosso lindo e maravilhoso encontro de transformação foi com o Senhor, o nosso Deus. Então, que a cada pessoa que se aproximar de você, em cada encontro que você tiver com alguém, ela tenha um encontro com Jesus através da sua vida, do seu acolhimento, do seu amor em Cristo, do seu abraço, da sua voz, que não libera palavras de maldição, mas de bênção, e que não lança condenação, mas que fala de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Talvez você que está aqui conosco seja uma das pessoas que às vezes se pergunta assim: por que Deus me ama tanto assim? Você já fez essa pergunta?
Só quem já fez essa pergunta para Deus coloca assim: eu já perguntei para Deus, o que é que o Senhor viu em mim, Deus? Já teve casos que eu vi pessoas dizendo que falava para Deus assim: me deixa aqui mesmo, não precisa mais vir atrás de mim não, eu não mereço seu amor, Deus. E eu via de Deus dizer: eu amo você demais e não consigo deixar você. Mesmo que você me abandone, eu não vou te abandonar. A gente, às vezes, nas crises existenciais da vida, às vezes a gente fica meio perdido, não é verdade? A gente fica assim, sem saber, sem entender esse amor de Deus. Por que a gente fica com tanta dúvida com relação, às vezes, mas por que Deus me ama assim? É porque nós não temos esse amor por parte do humano. A gente não vai encontrar esse amor por parte de uma pessoa como nós. Porque o ser humano é muito falho. Ele não consegue amar com tanta sinceridade, com tanta intensidade como Deus nos ama. Então, às vezes, nós somos surpreendidos por esse amor que Deus tem por nós. Nós vamos tocar um hino aqui que vai mexer com cada um de vocês, que eu amo esse hino, eu amo esse hino. Esse hino diz: eu só quero adorar. Só Deus consegue ver em nós o que ninguém vê. Ele consegue enxergar no meio dos nossos defeitos algo bom, no meio das nossas falhas. Somos imperfeitos, mas Deus nos ama, trabalha na nossa vida e nos usa para a glória do seu nome. O compositor dessa canção disse isso: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Oh, aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, sou tão falho, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, mas ele é fiel. Oh, o que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Oh, eu só quero adorar,
adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei. Porque Ele me escolheu, mais de uma coisa eu sei: tudo que tenho Ele me deu. Tudo que tenho Ele me deu. Eita Jesus poderoso! Muito bem, amados, vamos trazer conselhos e testemunhos, né? Para nós direcionarmos uma palavra de Deus para as pessoas que mandam os pedidos de conselhos. E é sempre uma honra muito grande receber esses pedidos de conselhos. Conselhos inspirados, direcionados pela palavra de Deus, né? Que vai nortear as pessoas. As pessoas gostam dos conselhos porque são direcionados pela palavra de Deus. Nós temos aqui um pedido, pastor, aqui escrito. Vamos ler logo ele aqui. Deixa eu ver. Esse que é para não identificar, é? Vai aí. A irmã colocou assim: gostaria de um conselho, pastor, porque eu estou separada do meu marido, eu sou evangélica e ele não é. Consegui entender o motivo dele ser narcisista, de tudo que ele fez comigo. Será que hoje o que eu faço por ele é pecado? Que ele está doente e eu cuido dele. Ele na casa dele, eu na minha, está quase na cadeira de rodas. Se eu continuo cuidando dele, pastor, o abandono. Eu acho que o que eu faço não é por mim, é por Deus. Você está certa, minha irmã. Você está certa, né? Tudo aquilo que a gente puder fazer para socorrer uma pessoa, que ela tenha estado ou não na nossa vida, é muito importante, né? E isso é agradável aos olhos de Deus. Então você não está errado não, você está certa. Fique em paz. Até porque o que Deus nos manda fazer é exatamente isso. Hoje de manhã eu estava tomando café da manhã e aconselhei uma irmã. Essa irmã, ela já é avó e até bisavó. Ela manteve um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa, no princípio, enganou ela, dizendo que amava a família, que gostava de família. E ela, tudo bem, deixou essa pessoa entrar na vida dela. Só que depois se separaram porque essa pessoa não suportava os netos dela. E ela disse: eu gosto dos meus netinhos na minha casa. Quem é a avó que não gosta? E aí chegava o ponto até de quando os netos chegavam na casa dela, esse homem com quem ela vivia ia embora, saía de casa com raiva. E agora está pedindo para voltar. Eu disse a ela: olha, pelo que você me contou, é uma pessoa que realmente não é bom para a sua vida. Porque uma mulher na sua idade, que já é bisavó, e esse homem não suporta seus netos, seu bisneto, o que é que vai acontecer quando você adoecer? Ele vai embora, hein? Ele vai deixar você com a sua doença. Se ele não gosta dos seus netos, vai gostar da sua doença. E eu disse à irmã: a nossa fé, ela tem que ser uma fé racional. O que é uma fé racional? Uma fé dentro de um raciocínio de razão. A pessoa, depois de uma certa idade, ela tem que ter mais pensamento ainda a respeito da sua família. Porque não adianta não, na hora do aperto mesmo, quem chega junto é a família. Um homem que não gosta dos seus filhos,
que não gosta dos seus netos, que não gosta da sua família, na hora que você cair doente, ele vai embora, não olha nem para trás. Do mesmo jeito é uma mulher que não gosta de seus filhos, vai embora. Se ela não ama as pessoas que você ama, vai amar você na doença? De jeito nenhum, vai embora e acabou, se você que morra. É uma verdade, irmãos. Quem ama, cuida. E hoje uma grande dificuldade das mulheres que têm filhos, netos, para um relacionamento é isso. E depois de uma certa idade, a gente não tem que pensar em prazer sexual, não. A gente tem que pensar no bem-estar da família. A família que é a base. A família que chega junto. É a família que vem dormir com a mãe, é a filha, é a neta que quando a mãe está doente, vem dormir com ela, quando vai para o hospital, vai lá para ficar junto com ela. É assim ou não é? Quantas vezes você já fez ou já ouviu falar de alguém que ficou dormindo no hospital com a avó, com o avô, com a mãe? Um homem desse vai para o hospital, vai ficar 30 dias internado. Ele não vai não, porque o amor dele é só no sexo, é só na roupa lavada, é só na comidinha no prato. Então esses relacionamentos de interesse caia fora. Você tem que pensar no amanhã. Amanhã, quando você precisar, essa criatura vai estar do seu lado. Se você... Quantas mulheres, você quer ver só? Presta atenção. Quantas pessoas tem aqui que conhecem mulheres que foram abandonadas quando adoeceram? Se você conhece alguém assim, bota assim, eu conheço. Mulher que quando adoeceu, quando se revelou um câncer, quando sofreu uma paralisia, paralisou um lado, o companheiro caiu fora. Foi arranjar uma sadia. Por quê? Porque não amava. Não amava. Só quem ama cuida. Neirivan está dizendo, pastor, um homem queria casar comigo, mas eu tinha que deixar meus filhos e netos cair fora. Claro, não tem nem dúvida. Isso não tem nem o que questionar. Olha quantas irmãs estão dizendo, eu conheço, pastor. Isso é corriqueiro, isso acontece todo dia. Então, como eu tenho aqui homens e mulheres que me seguem, mais mulheres, o YouTube me informa que 75% das pessoas que me escutam são mulheres. E são mulheres já maduras, mulheres acima de 30 anos. Eu tenho audiência no meio de pessoas de até 95 anos. Irmãos, a gente depois que é vivido, a gente pode não fazer besteira não. As besteiras quando a gente era novinho. A Stephanie está dizendo, pastor, minha mãe, pastor, quando o homem que ela morava junto... Olha, a Graça Santos botou, eu mesmo fui abandonado. Ela está dizendo, minha mãe, pastor, quando ela adoeceu, o homem que morava com ela largou ela. Aí, tá vendo? Olha a Elisene aí dizendo, eu passei por isso, pastor. Então, o que eu ensino a vocês aqui, irmãos, é vida de experiência. Eu tenho 65 anos, irmãos. Esse cabelo branco que você está vendo na minha cabeça aqui, isso aqui é experiência. Além do conhecimento bíblico de Deus, além de conhecer Deus, a palavra dele, a vivência de errar, de pedir perdão, de corrigir. Irmãos, graças a Deus, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque mesmo no tempo que eu estava debaixo da maldição do adultério, eu não deixei meus filhos desamparados. Quando eu fiquei viúvo da mãe da pastora Ângela, um irmão meu veio pedir minha filha Kátia, eu disse, não dou. Vai comigo para debaixo da ponte se preciso for, mas eu não dou. É minha filha. Filho é filho. Neto, bisneto é sangue. É filho, aliança, tem uma aliança de sangue. Você vê que a aliança do sangue é tão forte que Jesus Cristo disse com o vinho, este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. É muito forte o sangue da aliança. Então eu disse a ela, irmã,
Vou aconselhar você como se você fosse minha filha. Cai fora. Ele está querendo voltar, diga que quer não. Você não quer meus netinhos? Quer não, então pronto. Tchau, vá-se embora. Imagine seus netinhos na sua casa e o caba com a cara desse tamanho, com raiva das crianças. Meu amigo, quem vai viver com uma mulher que tem filhos, que tem netos, tem que pegar o pacote completo, tem que amar tudo. Mas não é amar só da boca para fora, não. É amar mesmo. É assumir o lugar de pai, de avô, dizer, eu estou aqui, porque daí vier. Se não for, é claro que tem que ser assim. Estou vendo aqui muitas mulheres dizendo, eu passei por isso, pastor, fui abandonada. É, porque não tem amor. Só fica do lado de quem está enfermo, de quem está doente, quem ama. Quem ama. Vocês vejam aí, tem uns vídeos na internet aí que eu me emociono quando eu vejo. A mulher era perfeita, ficou toda... E o caba está do lado dela, cuidando dela, amando ela. Tem ou não tem assim? Quantos casos vocês já não viram aí nesses vídeos aí? Outro dia eu vi do marido, chega da mulher, diz, como é que está a minha princesa hoje? E ela, tadinha, tão assim, por causa da paralisia. E ele brincou com ela e foi lá, deu banho nela. Eu digo, rapaz, é muito lindo isso, é muito bonito a pessoa não abandonar quem ama, né? Porque quando você tá, a mulher está bem, ela cuida de você. Então quando ela está mal, você abandona ela, isso é uma injustiça muito grande. Agora apareceu um vídeo aí de um filho batendo na mãe de cinta. Quem viu esse vídeo? Fiquei horrorizado com aquilo. A mãe gritando e ele batendo nela de cinta. Falei, meu Deus. Não, porque a mãe dele usa droga. Sim, meu irmão, mas é sua mãe. É sua mãe. Os bandidos das facções criminosas, quando sabe de um filho ou de uma filha que bateu na mãe, você precisa ver o castigo que eles dão. Eles dão uma surra de pau. Pega aqueles pau, essas linha, caibo, ripa e quebra todinho no espinhaço da pessoa. A pessoa fica não sei quanto tempo na UTI. Eles que são bandidos não aceitam. Você imagina quem tem uma vida normal. Teve uma mãe que chegou bêbada numa casa da filha. A filha era sua cachaceira, não sei o que, meteu a mão nos peitos da mãe. A mãe caiu lá no meio do terreiro, debaixo de chuva. A facção pegou ela, meu irmão, quebrou ela todinha. E disse a ela, olha, diga aí. Ela diz no vídeo, eu estou recebendo um salve, chama salve, viu, a surra deles. Estou recebendo um salve porque bati na minha mãe. Aí tome pau. Menina, a gente não consegue nem ver. Deixa eu trazer aqui esse pedido de conselho, irmãos. Que nos sustenta. Chico Chagas, pastora Ana Bertes. Pastor, eu vim pedir um conselho. Sim. Eu tenho uma sobrinha, ela é filha da minha sobrinha, eu sou tia-avó, né? Ela me pediu, assim, ela me pede muito oração, orar por ela. Ela vai na igreja, né, também, ela é batizada. Ela teve o primeiro casamento, teve uma filha, né, mas não deu certo, foi traída. Aí casou de novo e tem um filho, convive com esse rapaz, né? E a mãe dele, ele vivia, ela quando conheceu ele não trabalhava, né, era sustentado por ela, pela mãe dela. Só que depois ele arranjou um trabalho, pronto. Depois desse trabalho, que é fora, né? E ele encontrou uma mulher, pronto. Começou a trair ela, não foi mais o mesmo. E a mãe dele é misturar com o negócio de macumba, de cartas, isso, né? E começou a fazer feitiço para ela e apoiar a outra. Ele largou ela, aí deixa a roupa em casa, depois voltou. Aí começou de novo, e eu sei, para resumir tudo, ela sofreu um acidente, ele saiu de casa, só deixou as roupas agora, né? Deixou as roupas e ela sofreu um acidente de moto, quase morre, né? E Deus deu um livramento muito grande a ela.
ela trabalha de moto, né? Porque ela vai para casa de clientes, né? E acontece que a mãe dele fazendo feitiço, tudo para poder separar eles, porque quer ele com a outra, né? Uma dona aí. Só que, pastor, é o seguinte, ela falou para mim que ele deixou as roupas lá, né? Eu disse a ela que ela continue orando, né? Que ela louve ao Senhor, que ela não vá atrás, não vá se humilhar. Ore e entregue a Deus, que Deus vai fazer a obra. Foi o que eu disse a ela, né? E que ela peça a Deus revestimento, né? Que peça a Deus revestimento e comece a louvar dentro de casa. Ela disse que está fazendo isso. E que eu iria, né? Depois falar com ela se ela deixava a roupa dele ou ela mandaria a roupa dele. Porque eu disse assim a ela, ele vai pedir para voltar. Como eu não sei, mas vai pedir. Vai ser humilhado, vai pedir humilhação, sendo, como é que se diz? Vem pedir a você de joelho, perdão, entendeu? E vai depender de você, se quer ou não. Mas ela é apaixonada por ele, mas ele, pastor, não encosta nela, tomou assim como se tivesse nojo dela, entendeu? Aí, pastor, qual é o conselho que eu daria a ela? O senhor me ensina como? Eu te agradeço, viu, pastor? O senhor me ajudar nisso aí, porque muita gente me pede oração, sabe, pastor? Eu sei que às vezes Deus me usa, mas tem coisas assim que eu tô na campanha de quebra. Eu ainda disse a ela, olha, sabe o que é, minha filha? Sua tia está na campanha de quebra de maldição, vai terminar sexta-feira, para toda a família, é toda a família. E o diabo está furioso. Ah, pastor, se eu te contar ao senhor, é muita coisa mesmo, sabe? Mas eu estou firme. Por sinal, pastor, eu estou repetindo do primeiro, anotando todas as orações que o senhor falou, né, no início. Eu oro quebrando a maldição, eu oro, todas as orações estão anotadas, entendeu? E tem sido uma luta, mas eu sei que nós vamos vencer, não só eu, como todos que estão nessa campanha. Eu profetizo em nome de Jesus, que todos nós vamos vencer. Viu? Eu já agradeço desde já, pai, pastor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o senhor, pastora Jossanete, amo vocês demais, os senhores são meus pastores, meus pais na fé, entendeu, pastor? Amém. Pastora Ângela, amo demais, pastora Adriana Carina, eu amo todas vocês, eu peço a Deus por todos, Pão da Vida à Distância e todos aí de Mossoró, eu oro por todos, amo todos vocês, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, pastor. Amém, minha amada. Obrigado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, viu? Antes de aconselhar, eu quero responder a irmã Eva Torres. Ela está perguntando se o dízimo pode ser dividido para 2 igrejas. Pode sim, minha amada. Você pode ler lá no capítulo 16 de 1 Coríntios que Paulo está mandando os irmãos da Galácia, da Capadócia, de Corinto, dividir o dízimo deles para as igrejas. Pode ser dividido. Mas aí, se você perguntar assim, pastor, qual é o critério para mim devolver meu dízimo de forma correta? Qual é o critério para isso? O critério tem um celular tocando, é ali em cima. Bota ele no silencioso ali, pastor. Está ali em cima aí. Qual é? Ou então traga ele para cá para me ligar logo. Qual é o critério? O critério é o seguinte: o que é o dízimo? O dízimo é a sua prova de fidelidade para com Deus. Você está devolvendo para Deus para que Deus lhe abençoe mais, porque é uma promessa bíblica para isso. Mas, pastor, e aí como é que eu faço para mim saber se eu estou fazendo da forma correta? A forma mais correta para você devolver o seu dízimo é saber onde você está colocando. Pronto, eu conversei com um irmão que hoje está na nossa igreja, ele dizendo que passou 15 anos na igreja e nunca viu para onde ia o dízimo dele.
Nunca foi prestado contas. Nunca ninguém disse para onde ia. Tem gente que está numa igreja, que a igreja, me perdoe, cai nos pedaços, as coisas tudo quebrada. Cadê o dízimo? Está indo para onde? É para cuidar da obra e é para cuidar dos obreiros, das famílias. A igreja é para isso. Então você tem que ver obra na igreja. A igreja tem que ter obra, né? Eu sempre digo, olha, um pastor pediu a mim: pastor Chico, faça um congresso para o senhor explicar para a gente como foi que a Pão da Vida cresceu tanto, como foi que houve toda essa multiplicação, pastor. E eu disse a ele: olha, eu acho que é porque a semeadura, o semear, é algo maravilhoso. Plantou, colhe. É como quem entrega o dízimo. Se você plantar na obra certa, você vai colher. Agora, se você vai plantar, você está com as sementes. Eu vou plantar para mim colher. Se você plantar numa terra ruim, você colhe? Não. Então o dízimo também é assim. Você tem que plantar numa obra que realmente tem a aprovação de Deus, que você vê Deus naquela obra. Porque a responsabilidade de semear é minha, e de fazer a semente multiplicar é Deus. Mas se eu for irresponsável com essa responsabilidade, se eu lançar em qualquer canto, Deus não vai ficar satisfeito, vai? Porque faltou a responsabilidade. Você tem que ver uma igreja que é voltada. A igreja é uma reunião de pessoas. Esse nome é assembleia, tem a Assembleia de Deus e tal. É reunião, assembleia, reuniu as pessoas. As pessoas se reúnem para realizar uma obra. Só que ao realizar esta obra, eles têm que estar juntos no mesmo propósito, né? Você tem que olhar se a igreja não é uma igreja dividida, se é uma igreja que não faz nada. Você não vê nada, poxa, eu não vejo nada nessa igreja. Você vê as irmãs passando necessidade, os irmãos passando necessidade, a igreja não socorre. Porque tem igreja que é assim, pega o dízimo dos irmãos, menina, é um amor no dízimo, mas na hora que um irmão cai doente, abandona para lá. Eu conheço pessoas que disseram a mim: minha mãe fica tão triste que chega o dia da Santa Ceia, não vem deixar a Santa Ceia dela, mas no dia que sabe que ela recebeu o pagamento, vem buscar o dízimo dela em casa. Você já pensou o que é isso? Quer dizer, o interesse é só na lã das ovelhas e não nas ovelhinhas. Sonara, você está perguntando: pastor, está errado eu pegar meu dízimo e comprar as coisas para a minha igreja? O dízimo você tem que fazer, Sonara, como manda a palavra. Nós temos que ser obedientes ao que Deus deixou escrito. Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por que a casa do tesouro? Está aqui o tesouro, a casa onde é pregada a palavra. Então o dízimo tem que ser entregue ao pastor. Se você vê que a sua igreja está precisando de alguma coisa e você quer ofertar, dê. Ou então chegue para o seu pastor e diga: pastor, está aqui meu dízimo, pastor, eu acho que o senhor deveria comprar isso. Ou então você chegar, como já aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo de irmãos dizer para mim, um irmão veio do exterior dos Estados Unidos, e eu mandei saber dela, aqui, ela está aqui direto, é Dineide Santos, mulher do Givanildo. Mandei saber dela o que era um equipamento que eu queria que trouxesse para o Brasil. Aí eu disse: procure saber quanto é que é, porque vocês vêm, eu aproveito, mando o dinheiro, vocês compram aí, traz, é mais barato. Porque apesar de ser em dólar, é mais barato que no Brasil, que é fabricado lá. Ela viu o preço lá e disse: pastor, se o senhor quiser, eu posso comprar, parcelar no cartão e pago com o meu dízimo. Aí eu disse: pode. Oh, maravilha. E ela fez isso. Está aqui ela de testemunha, está aqui com a gente na live. Ela mora nos Estados Unidos, a mulher do Givanildo, e me ajudou muito, que eu estava precisando, né? Então a Sonara está dizendo: pastor, eu comprei microfones, bancos, pago a luz. Pronto, tudo bem. Agora não faça sem o seu pastor concordar. Se seu pastor, porque você precisa da bênção do seu pastor. Seu pastor tem que orar no seu dízimo para que haja multiplicação. Entendeu? Você tem que pedir a ele que ore, né?
que Ele abençoe o seu dízimo. Porque às vezes o que é que acontece? Às vezes você quer comprar alguma coisa para a igreja e tem outras coisas que são mais necessárias. Aí o pastor é que sabe. Porque os irmãos chegam na igreja, sentam, assistem o culto, mas quem está por dentro do que está acontecendo é ele. Pronto, ela está dizendo, mas eu concordo com ele, pastor. Aí tá beleza, se está tudo certo, maravilha. Não pode perder a bênção, né? Pastor, eu tenho uma dúvida aqui. É uma irmã de Mossoró, mas ela pediu para não ser identificada. E ela colocou assim: pastor, não é um conselho, na verdade é uma dúvida. Esses dias eu estive entre uns irmãos e um deles dizia receber anjos querubins. Ele falava como se fosse uma criança. Era como se entrasse um anjo, depois saísse e mudava a voz como se fosse criança. Achei tudo tão estranho, mas fiquei com essa dúvida. Eu não sei nada dos anjos, pastor. E assim, fiquei no sentido de perguntar, saber sobre isso. E eu disse para o Senhor, eu prefiro acreditar na palavra. E eu nunca vi nada parecido. A pessoa que recebia disse que passou 40 dias só orando dentro de uma igreja fechada, só comendo pão e água. Achei tão estranho, mas não queria julgar nada, até porque não sei. Queria muito uma orientação. Quero aprender sobre isso, pastor, porque até para enviar para as pessoas que estavam comigo lá nessa casa, todos têm essa pessoa como um grande profeta. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você vê, e olha que eu tenho praticamente 45 anos que estudo a Bíblia. Não é só ler, é estudar. Já fiz vários cursos de teologia. Quando você vê alguém falando o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o anjo não sei o que, 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 nada de Deus. Porque é o seguinte, eu vou chamar aqui o anjo Gabriel está me falando, o anjo Miguel está me dizendo, o anjo não sei o que. Essa pessoa não está falando em nome de Deus, não. Para começo de conversa, quem manda os anjos? Quem comanda os anjos? A quem os anjos obedecem? Um anjo, ele só vai vir até você se Deus mandar. Não tem homem no mundo, não tem mulher no mundo que chame um anjo e ele vem atender a ele sem permissão de Deus. Tem? Não vem. Então outro dia eu estava vendo aí um pregador, porque o anjo não sei quem, ele falou o nome de um anjo lá que eu não sei nem que anjo é aquele. Irmãos, eu tenho uns anjos que me seguem, agora mesmo estou vendo eles aqui no meio de vocês. Mentira, acaba sem vergonha. Mentira. Deixa de ser mentiroso, enganador, falso profeta. Olha, o anjo Gabriel está me dizendo isso de você, o anjo não sei o que. É mentira. É mentira, quem está dizendo sou eu. É mentira. Sabe o que é que acontece? Tem muita gente que não tem nada de Bíblia, não conhece a palavra de Deus, que a maior revelação é a palavra. Não conhece a palavra de Deus, fica inventando história, fingindo falar em línguas, bando de mentiroso, tomando dinheiro do povo, inventando sonho. Eu sonhei com você, havia 2 anjos de morte atrás de você, mas o anjo não sei quem estava ali protegendo, e ele é um anjo que é meu guia. Rapaz, esses camaradas não tem nada com Deus não, porque ele não tem medo de Deus, são mentirosos, são feiticeiros gospel, viu? Camarada que pede dinheiro para orar por você, ele é um feiticeiro gospel. É pior do que o feiticeiro da macumba, da umbanda, da quimbanda, dessa miséria toda aí. Ele é pior do que ele. Porque o cara que já vive dessa sujeira, ele já sabe que está lá na sujeira mesmo. Mas o camarada, quando vive na sujeira e quer dizer que vive com Deus, ele é pior. Porque ele está blasfemando, e Deus não se deixa blasfemar, de Deus não se zomba. É tanto você ver esses cabas termina tudo mal. Quando você menos espera, Deus trata com eles. Mentirosos. E o pior, tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que vive atrás disso. Minha irmã, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui.
Você não precisa ir atrás de profeta para Deus falar com você, não. Quando Deus quer falar com você, Ele usa uma música, Ele usa uma pregação, Ele usa até um cachorro latindo, fala com você. Deus, quando quer falar com você, Ele vem falar com você. Não precisa você sair, já está profeta tal em tal lugar. Profeta é o raio-x de Deus. Larga de ser mentiroso, caba, sem vergonha, safado. Que negócio de raio-x de Deus, rapaz. Eles podiam ter a vergonha na cara, não está inventando um negócio desse. Porque fulano é o raio-x de Deus. Agora você imagina aí, meu irmão. E tem gente que gosta, vai atrás do raio-x. Tudo mentira. Você sabe quando é que você sabe que é Deus? É quando a pessoa fala com você e você sente que é Deus falando, porque aquela pessoa não te conhece, não sabe quem você é e não fala. Tem uns caras que fazem uma zoada, menino, parece um terreiro de macumba, uma gritaria para poder entregar uma mensagem de Deus. Tudo mentira, tudo safadais. Era para levar uma peia para tomar vergonha na cara. Infelizmente o Brasil é um país laico e tem gente que dá valor a isso. E quer que eu lhe diga mais? As igrejas desses falsos profetas fecham tudinho, porque Deus fecha tudinho. Quantos você não viu aí que já fechou? Quantas igrejas de falso profeta você não já viu fechar? Sabe por quê? Porque quem sustenta a igreja é isso aqui, ó. Bíblia, a palavra de Deus é que sustenta a igreja. Você quer ver uma igreja crescer, ela anda aqui na palavra. Pregue a palavra, sem fantasiar, sem mentir, sem enganar. A palavra. A palavra de Deus não precisa de enfeite, meu irmão. A palavra de Deus não precisa de prosopopeia, não precisa de invenção. Não precisa disso não. Tem uns pregadores aí que parecem uns macacos, pregando e pulando o tempo todo. Meu irmão, o poder da palavra, a pessoa falando naturalmente, Deus toca nas pessoas, que as pessoas sentem Deus. Tem gente que parece que veio de um circo, era um palhaço lá no circo, palhaço gospel. Agora está pregando mentira, enganando o povo, tomando dinheiro do povo, mentindo. Eu falo mesmo, porque é verdade. Esses camaradas que disser para você que você tem que botar dinheiro no envelope para você ser abençoado, não bote. É mentira, é enganador. Eu tenho medo de não botar ele me amaldiçoar. Não, ele já está amaldiçoado. Ele não amaldiçoa você, não. Ele não tem poder para isso, não. Quem Deus abençoa, o homem não amaldiçoa. É mentira. Agora tem uns sabichão aí agora que está inventando uma história da idade. Outro dia eu vi tinha uma mulher falando isso. De acordo com a sua idade, mande a sua oferta. Se você tem 30 anos, mande R$30. Se você tem 40, mande 40. Se tem 50, digo, rapaz, mas meu Deus do céu. Como é que uma pessoa tem uma cara de pau dessa, de vir com uma história dessa para cima do povo? Ainda tem gente que cai nisso. Irmãos, a Candice está dizendo, amo pregações serenas, creio que era como Jesus ensinava. Exatamente. Você viu Jesus fazendo espalhafato? Jesus gritando. O cego de Jericó, Senhor, eu quero ver. Então veja. Não, passou a ver. O rapaz estava morto, filho da viúva, daí, moço, levante. Lázaro, vem para fora. Aqui, a Silvana Lima está dizendo, eu já vi até do número do sapato. É o quê? Se você calça 42, manda R$42. Se calça 36, manda R$36. Irmãos, não caia nessa. Não caia nessa, porque isso desagrada a Deus. Você está incentivando o cara a continuar enganando o povo. Não caia nessa. Você quer abençoar o profeta? A profeta ou o profeta? Abençoe, não tem problema não. Agora abençoe quem é de Deus. Quem é de Deus? Eu conheço aqui em Mossoró irmãs
que servem a Deus, eu conheço há anos, olha, há anos vivendo só da obra, e Deus nunca deixou passar fome, Deus nunca deixou andar mal vestida, só anda nos trinques, bonita, pregando a palavra, sem enganar, sem mentir, e Deus sustentando. Esses falsos profetas fecham as igrejas tudinho. Pode prestar atenção, observe para você ver. Quando você vê uma igreja cheia de... vai fechar. Não fica. Por quê? Porque não tem substância, não tem o tutano, não tem o pirão forte do poder da palavra. A palavra de Deus é que sustenta. Quem sustenta a crente é a palavra. Os hinos, os louvores alegram o nosso coração e Deus fala conosco através deles também. Mas o que sustenta a crente, o pirão mesmo, de mocotó, de osso, é a palavra. Você pode prestar atenção. Quando você está triste, quando você está abatido, quando você está angustiado, você escuta um hino, aquele hino alivia você. Mas quando Deus manda uma palavra, mas a menina tira e queda. Quando Deus manda a palavra, você se alegra. É assim ou não é? Oh Deus, vixe, que palavra! A palavra, quando você recebe uma palavra de Deus, pode vir um exército contra você, você não tem medo. É isso aí. Não tem que estar inventando nada, não precisa inventar. Na verdade, não tem necessidade de inventar. Prega a palavra e acabou-se. Só tem como refutar se você conhecer a palavra. Você, não, meu irmão, não é isso não. Não é assim não aceito isso não, porque a palavra diz isso, isso e isso. Só tem como ser assim. Eu me lembrei agora, pastor, daquele caso que eu te falei no final de semana, que encontrei com uma irmã aqui no supermercado e ela começou a me mostrar umas mensagens de uma pessoa que ela acompanhava. Eu disse, quer ver? Parece que eu estou vendo, já sei. O caboclo com certeza pede dinheiro. Não deu outro, irmãos. Ela começou a mandar mensagem, porque eu estou acompanhando aqui um fulano de tal. Eu disse, é de onde? Não sei. Ele tem igreja? Não sei não. Acompanho ele no Instagram, não sei o quê. Ele pega o telefone, manda mensagem, manda umas orações. Olha aqui a campanha que ele está fazendo. Quando ela começou a mostrar a campanha e ainda usando a palavra de Deus, distorcendo tudo a palavra de Deus, eu disse, meu pai, e eu ouvindo. Aí quando terminou, eu disse, a senhora manda dinheiro para ele. Ela começou a rolar, pastor, sei lá, as mensagens. Tantos, eu já mandei de 5, de 7 reais. Ele não tem isso não, viu? Se ele disser que não tem 200, ele quer 10. Se disser que não tem 10, ele quer R$1, ele quer o dinheiro. E aí eu fiquei olhando e disse, mas meu Deus do céu. E eu disse, irmão, tu manda dinheiro para esse homem. É porque ele mandou as mensagens. Eu disse, pastor, olha, era uma mensagem tão melosa. Um negócio assim que eu fiquei, meu pai. Eu disse, minha irmã, tu disse que já foi de igreja, que foi obreira, e você caiu num engano desse. É porque eu acompanho no seu... Então para de acompanhar. Você conhece a palavra? Acompanha que está de acordo com a palavra. Que aí tu fica se contaminando, tu diz que está fragilizada, que está afastada dos caminhos do Senhor. Aí o cara mandou uma mensagem, como é que você está? Bom dia. E os teus? Aí começa, manda uma palavra, lança uma campanha sem noção, sem nenhum fundamento. Aí no final, a parte que aqui é o lance de toda a história. E aí a pessoa já está encantada com tudo que ele falou. Aí diz, você quer me ajudar na obra? Mais de R$5 que eu vou fazer não sei o quê. Eu disse, irmã, tu manda? Ela disse, já mandei várias vezes, Aí eu fiquei, mas meu pai do céu, Jesus Cristo. Então assim, é umas coisas que que a gente, às vezes a gente nem acredita que a pessoa cai num negócio desse. Outra vez uma irmã chegou na igreja, ela ia de vez em quando, não congregava com a gente, mas ia de vez em quando, me chamou lá fora. Estava acontecendo o culto, eu fui beber água, a irmã me chamou. E aí eu disse, diga, irmã. Ela começou, pastora, mentira, isso é uma dor, porque eu estou tão atribulada. Pois não, se eu puder ajudar, se eu souber. E aí ela começou a falar que estava uma pessoa... tinha mandado uma mensagem para ela, que Deus tinha mandado uma mensagem para ela através dessa pessoa, que era um profeta, e começou a falar um monte de coisa, eu só ouvindo. Aí ela disse, pastora, mas ele disse tudo que eu estava passando. A senhora precisava de ver, parecia que ele conhecia a minha vida. E ela começou a falar. Ele disse, olha, a senhora está passando por um momento difícil, tem uma pessoa fazendo mal para a sua vida. Fez um trabalho contra a sua vida. Fala muito de macumba e feitiçaria. E ela ficou muito assustada, sabe, pastor? Aí antes dela terminar, eu disse assim, irmã, vamos assim, acelerar a conversa, encurtar a conversa, está acontecendo o culto para a gente ouvir a palavra.
Eu disse, ele te pediu dinheiro, não pediu? Não precisa continuar não, só me responda, ele te pediu dinheiro? Ela disse, pediu. Eu disse, meu pai do céu. Irmão, vamos entrar para a igreja, vamos ouvir a palavra. As irmãs estão tudo falando e o conselho, não deu conselho não? O do anterior, pastor. O anterior, antes de responder isso da irmã que falou dessa doutrina de antes, foi? Não foi que eu falei não da irmã que não devia querer? Pronto, avisar que a Kaline está falando da campanha Batalha Espiritual. Os grupos que estavam com o nome Campanha Quebra de Maldição, eu já renomeei para campanha Batalha Espiritual. Você que está no grupo, não saia. Não saia. Vai ter mais oportunidade para mais pessoas entrarem no grupo. Graças a Deus, eu estava olhando ontem, praticamente ninguém saiu. E resumindo, sim, mandou mensagem, profetizou, fez oração, entregou uma palavra e no final pediu dinheiro, cai fora. Simples assim. Eita, glória a Deus, foi lindo demais, foi lindo demais. Só quem estava lá que percebeu o quanto Deus operou ontem na fazenda do pai, né? Nós passamos a tarde lá. Foram momentos de muita alegria vivido com eles lá. E assim, as pessoas às vezes não compreendem assim, o fato da gente levar para a fazenda e tal, porque, irmãos, é muito ruim ficar entre muros, né? Toda a vida que eu vou na casa do pai, quando eu tenho a oportunidade, quando eu chego lá, eles vêm tudo conversar comigo e eu digo, olha, esses muros aí não é para prender vocês. Esses muros é para proteger vocês, para que o tráfico não entre aqui. Mas vocês não estão presos, é tanto que se vocês quiserem ir embora, vocês vão, não tem como segurar vocês. Agora, falando do conselho que a irmã falou, da tia da moça. O conselho é a tia falando que a sobrinha dela tem um homem na vida dela e a mãe dele é feiticeira e a mãe dele apoia a ex-mulher dele, fica fazendo macumba, né, essas coisas todas. Irmãos, quem está debaixo de uma situação dessa, não tem outra saída a não ser se sustentar em Deus. Tem? Não tem. Só Deus, meus irmãos, só Deus, porque você está lutando com pessoas que mexem com o diabo, né? Pessoas que estão a serviço de Satanás. Então não tem como você vencer ele se você... O que a palavra diz? Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós temos que estar com Deus para vencer isso aí. Senão não vence não. Então meu conselho para você, minha amada, você que pediu, diga para a sua sobrinha e entre em oração com ela. Nós vamos começar na próxima segunda-feira, dia 10, uma campanha chamada Batalha Espiritual. Nós passamos agora essa campanha Quebra de Maldições, né? E nesse caso aí, o marido dela está debaixo de maldição, porque a mãe mexe com isso. Nessa campanha Quebra de Maldição, nós armamos as pessoas, é como se a gente tivesse ensinado a tirar e distribuído as armas. Agora nós vamos para a batalha. Mais ensinamentos, vai ser uma campanha mais curta, não vai ser uma campanha tão longa como foi essa outra, uma campanha mais curta. Pastor, quantos dias? Eu não sei. Deus é que vai dizer os dias, né? Mas nós vamos fazer. Estou pensando em 21 dias, vai começar no lugar de 11 horas, 10 da noite, uma hora antes para a pessoa poder descansar mais, porque tem gente que estava fazendo a campanha, terminava de meia-noite, aí quando ia dormir era 1 hora, 4 horas da madrugada já tinha que estar se arrumando para 5 horas estar na parada de ônibus. Eu falei, e os irmãos do exterior, né, pastor, também? E os irmãos do exterior. Acordando no horário. Como a Ana Paula Belânia, minha filha Ana Paula da França, ela acompanhou todos os dias, né? Ficava acordada aí, né? 4 horas da manhã ela acompanhando lá. Muito bem, queridos, vamos orar, porque nós vamos para o Pocinho de Jacó. Hoje começa a campanha Crendo e Vencendo. Então nós vamos agora orar. Ore comigo e com a pastora Anja, apresentando o seu azeite, orando, dizendo: Pai Santo, Deus amado, Deus querido, aqui está este azeite santo, óleo da unção, símbolo do teu sangue e do teu Santo Espírito. Deus, este azeite que está em minhas mãos e nas mãos dos teus filhos e filhas no Brasil e no mundo, nós consagramos a Ti, Deus.
E pedimos que o Senhor estenda a sua mão santa agora sobre todo este azeite. E derrame, meu Pai, do teu poder grandioso, poder para curar, para repreender, poder para abençoar. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, que todas as vezes que esse azeite for usado, o teu nome santo seja glorificado, meu Pai. Pai, nós pedimos pelos nossos dizimistas ofertantes, pelos que têm votos e propósitos, pedimos o milagre da multiplicação, Senhor. A saúde, a paz e a prosperidade em recompensa pelo amor que esse povo tem pela tua obra. E pedimos agora que o Senhor abençoe esta oração de cura. Que quem receber esta oração receba a cura. Deus, receba o toque das tuas mãos. Receba a cura direto das tuas mãos poderosas, meu Pai. Nós vamos fazer o que manda a tua palavra. Sim, sim. Jesus Cristo disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E aqui está a nossa imposição de mãos e a nossa oração dizendo: em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus. no poder do sangue de Jesus, receba agora a sua cura. Não pense na gravidade da tua enfermidade, porque não há impossível para Deus. Pense na cura que você está recebendo. Já comece a glorificar a Deus, a dar glória a Deus pela sua cura. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê cura, que o Senhor abençoe você, libertando você de todo mal, de toda depressão, de toda ansiedade, de todo medo. Que o Senhor abençoe a sua vida financeira, abençoe a sua família, que o Senhor abra portas para abençoar a sua casa. Receba agora a cura, receba a providência de Deus, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Essa igreja é muito bonitinha, Jesus. Linda de Jesus. Muito bem, amados, queridos, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Pense sempre. Coloque no seu coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô querida Maria Rodrigues, Valéria Carvalho, Rosenilda, Fátima Cutes, ô Luciana Oliveira, Kátia Mônica, Maxwell Andrade, Adriana, Elise Regina, Amância, Pastora Vilma, Luciana, Silvana, Jusilene, povo de Deus que declara que Jesus é lindo! Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus derrame da sua graça, da sua glória. Quero aqui agradecer o pessoal que ofertou pelo superchat, que dizimou. Socorro Moraes, Deus abençoe, querida, a sua vida poderosamente. Deus abençoe a todos que fizeram aqui a sua oferta. Arineide Silva, né? A Valnete Almeida, todos esses irmãos queridos, Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos agora para o canal Igreja Pão da Vida Mossoró, vamos para o Pocinho de Jacó. Quero pedir a você que se inscreva aqui, você que não é inscrito, deixa o seu like, ajuda este canal de bênção a crescer. Deus abençoe, igreja. Olha, tchau, gente. Beijinho no coração. Obrigado, Deus abençoe.